Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os nossos pensamentos. Porque, sinceramente, eu e você a gente fica pensando muita coisa. Às vezes a gente tá lavando uma louça, passa mil coisas na nossa cabeça, às vezes a gente fica relembrando algumas coisas. E hoje eu vim falar pra vocês sobre esse assunto porque é uma coisa que eu mesma tenho que ficar sempre relembrando isso, porque os pensamentos é uma coisa que tem problema, porque às vezes eu gosto muito de ficar pensando, só que é algo que a gente tem que ter cuidado. Eu acho que alguma vez na sua vida você já ouviu a frase guarde o seu coração. Na verdade não é uma frase, né? É um versículo. E eu vou primeiramente, antes de falar sobre isso, eu vou ler esse versículo, que diz assim, ó: sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque deles procedem as fontes da vida. E você deve estar me perguntando, Sara, o que tem a ver eu guardar o meu coração com os meus pensamentos? Por quê? Esse guarde o seu coração inclui a mente e tudo que procede dela. Por quê, gente? Quando as pessoas usam essa frase guarde seu coração, as pessoas costumam pensar que é só nessa parte amorosa, para você, né, evitar de ficar muito, né, nessas partes assim, né? Quer dizer, gente, nessa parte amorosa. Mas esse guarda seu coração também tem a ver com as outras coisas, para a gente manter sempre nossos olhos ao Senhor, evitar de fazer coisas erradas, evitar de pensamentos errados. Então, para a gente se manter olhando para o Senhor e evitar de fazer essas coisas erradas, nos guardarmos no Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco o que eu falei para vocês. Mas a gente vai ler agora um outro versículo, que é 1 Pedro 5,8, que diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Gente, porque isso tem a ver também com os pensamentos. Por quê? O diabo, ele não pode saber o que passa na sua mente. Ele não pode ver com Deus o que passa na sua mente. Ele não pode. Só que tem um porém. Por mais que ele não possa ver o que passa na sua mente, ele te vigia em tudo que você faz. Ele fica olhando, ele fica vendo os seus pontos fracos que você tem e tenta sempre atacar nesses pontos fracos que você tem. Então, a gente tem que estar atento. Por mais que ele não saiba o que passa na nossa mente, só Deus, mas ele fica te vigiando, vendo os seus atos, vendo como você reage. Então, a gente tem que ter cuidado. E outra coisa, Sara, o que tem a ver com os pensamentos? Porque muitas vezes tem pensamentos que são fúteis, tem pensamentos que não vão te levar a nada. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente gosta muito de fantasiar a nossa mente, pensar coisas que, né, assim, coisas que não aconteceriam na vida real, ou até pensar coisas erradas. Então a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos. E Filipenses 4,8 diz algumas coisas que nós devemos pensar, que é: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Gente, aqui ele tá falando o quê? Para pensarmos coisas boas, porque muitas vezes a gente acaba tendo pensamentos tristes, tendo até pensamentos errados, tendo pensamentos complicados, pensamentos, né, muito fantasiados. A gente deve ter cuidado disso. Até porque nosso coração, a palavra do Senhor fala que nosso coração ele é enganoso. Mas aqui a gente tá falando sobre a nossa mente. Só que muitas vezes, quando a gente fica pensando demais, ou fantasiando demais, ou pensando coisas tristes e ruins, aquilo vai deixando que nos influencia a seguir isso. Porque muitas coisas na nossa mente passam. Até por isso a gente tem que ter cuidado com o que a gente vê na internet, com as coisas que a gente fala, porque muitas vezes isso influencia os nossos atos. Então a gente deve ter sempre cuidado. Então, assim, a gente deve ter sempre atento nos nossos pensamentos. Eu sei que é uma coisa difícil, porque tem às vezes que tem coisas que passam na nossa mente e às vezes a gente nem quer e passa aquilo. Por exemplo, às vezes eu tô orando, vendo um pensamento ruim, aí você tem que repreender aquele pensamento. Então, assim, por mais que às vezes seja muito difícil, gente, ter sempre cuidado no que a gente pensa, a gente tem que estar atentos, porque muitas vezes isso pode deixar com que a gente pense coisas, né,
que a gente faça coisas erradas, porque os nossos pensamentos, às vezes você tá fazendo alguma coisa, sempre vem um pensamento. Então, assim, ore também pelos seus pensamentos, tome sempre cuidado. Até porque, como eu falei pra vocês, o diabo, ele não consegue saber o que passa na sua mente. Só que ele te observa. E ele sempre fica procurando uma brechinha para querer derrubar você. Só que você deve estar atento ao Senhor e sempre procurando colocar ele em algo principal na sua vida. Então, por exemplo, gente, celular principalmente, eu tenho que ter cuidado muito com isso. Porque às vezes a gente tá vendo alguma coisa, às vezes você acha que você tá vendo aquilo ali que não tem nada demais, só que esse é o grande problema. Que a gente acha que a gente vê alguns conteúdos não nos influenciam, mas inconscientemente influencia sim. Muitas vezes as pessoas com que você anda, porque a gente acha que nem tem muitas pessoas que falam que Jesus andava no meio das pessoas e não influenciava, só que assim, tem um porém. Primeiro lugar que Jesus é Jesus. Segundo, se orar acima de tudo. E outra coisa, as pessoas falam, né, que Jesus andava com várias pessoas. Você não vai ter problemas em influenciar, é só você procurar não pecar, porque se Jesus andava com os pecadores e ele nunca pecou. Mas, gente, às vezes a gente sabe como a gente mesmo age. Eu, por exemplo, eu tenho que ter cuidado com as pessoas que eu falo, que eu converso, porque eu sei que se eu ficar andando demais com as pessoas, eu posso ser influenciada. E às vezes você pensa que você não vai ser nunca influenciado, mas inconscientemente, às vezes a gente é assim. Às vezes, num pequeno ato, você pensa, caramba, eu tô fazendo o que fulano de tal faria. Não julgando, mas você sabe que aquilo ali não tá te fazendo bem. Então, tome cuidado. Como eu falei pra vocês em vários outros vídeos, né, que não é pra gente se manter fechado, só que a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente chama de amigo, com as pessoas que a gente anda, que a gente conversa, com as coisas que a gente fala na nossa vida. Mas enfim, não é esse assunto que a gente tá falando, né? A gente tá falando aqui sobre os pensamentos. Às vezes você acha, se eu tô pensando isso aqui, eu acho que não tô pecando, né? Se eu não tô agindo isso aqui, não tô fazendo nada de errado, se eu tô pensando, mas... Não. Às vezes você pode estar pecando com a sua própria mente. Então, tenha muito cuidado com os seus pensamentos. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Porque eu costumo pensar muitas coisas, sabe? Durante o dia, às vezes eu fico pensando, nossa, coisas que eu já, tipo assim, já faz alguns aninhos eu ainda fico relembrando, pensando. Então, tome cuidado, gente, com seus pensamentos. Esse é um vídeo, assim, curto, mas que nos fazem sempre pensar sobre isso. Por quê? Às vezes a gente sabe que às vezes a gente tá lá no nosso inconscientemente e fica pensando, às vezes lá nos nossos pensamentos a gente fica julgando alguém ou falando de alguém, então a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos, porque muitas vezes a gente acha que, eu tô pensando isso aqui, mas ninguém tá me vendo, ninguém sabe o que passa na minha mente, mas o principal de tudo, Deus sabe tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo na sua vida, Ele vê. Então, eu acho que esse é o mais preocupante de tudo, porque é o Deus vê. Então, às vezes você acha que ninguém vai saber, ninguém vai, né, conseguir descobrir isso que você tá pensando, mas Deus, o seu Pai, sabe o que você tá passando nessa tua cabeça, o que você tá passando, né? Mas, gente, esse é um videozinho para mais algumas coisinhas que a gente tem que observar, que a gente tem que melhorar. E assim, eu acho que você deve estar pensando, nossa, né, olha quantas coisas tem que melhorar. Até nos meus próprios pensamentos eu tenho que melhorar muita coisa. E, gente, muitas vezes quando eu vou ler a Bíblia, eu fico, caramba, olha quanta coisa eu tenho que melhorar. E às vezes dá até um desânimo, né? Nossa, olha quanta coisa. Mas isso também serve até pra gente não achar que a gente tá, nossa, eu sou o bambambam, tô fazendo tudo certo, Jesus tá bem comigo, mas se é pra gente abaixar a nossa bolinha assim, pra gente ver quantas coisas a gente tem que melhorar. E sem Deus, a gente não conseguiria melhorar acho que nenhum triplo. Mas enfim, eu espero que, pela graça de Deus, eu possa ter te ajudado em alguma coisa. E esse vídeo até eu aprendi mais uma coisinha que eu tenho que colocar na minha lista pra tentar melhorar. Mas é isso, eu espero que Deus possa guardar você, a sua família, guardar, né, o seu dia, sua noite, sua tarde. E é isso. Um beijão.